Saudação de paz, povo de Deus. Quero desejar uma boa tarde a todos. Queria pedir a você que você pudesse se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Nesse momento eu queria tratar de um assunto que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto que eu tenho por base nessa tarde é o texto de João, capítulo de número 14, versículos 1 ao 4. Aliás, ao 3, onde o Salvador diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A palavra de João, capítulo de número 14, é a palavra do consolo de todo crente. Todo crente, quando busca consolo nas Escrituras, como disse Paulo aos Romanos, no capítulo de número 15, que as Escrituras são o nosso consolo. Tudo quanto foi escrito dantes, para o nosso ensino foi escrito, pelo consolo e paciência das Escrituras. Então a Escritura ela é consolo e paciência para cada um de nós. Salvador disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. A promessa que o crente tem, a esperança que o crente tem, é a esperança da vida eterna, é a esperança da ressurreição dentre os mortos, é a esperança da salvação em Jesus Cristo. A promessa que o Salvador fez foi que ele viria. Ele diz assim: e virei outra vez. Ele disse que viria. Interessante é que quando ele foi assunto aos céus, quando as Escrituras dizem no livro de Atos, no capítulo de número 1, o versículo de número 9, olha o que diz a Escritura Sagrada. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Vou ler de novo o texto. E quando dizia isto, vendo eles, as testemunhas que estavam lá, os apóstolos, os 500 irmãos, vendo eles, foi elevado nas alturas em uma nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, olha a promessa que os anjos falaram nas Escrituras, olha o que os homens disseram a respeito da promessa do retorno do Salvador. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então qual é a promessa? Os anjos disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Aí ele vai dizer: por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então a Escritura diz que Jesus foi para o céu, e assim como aqueles homens o viram ir, eles também o viriam. Eles também, veriam ele vir. Então, o que a gente entende? É uma promessa. É uma promessa. Ele há de vir. Aliás, o texto diz assim: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ou seja, do jeito que vocês estão vendo ele ir para cima, ele vai voltar. Então, o crente tem a certeza de que o Messias vem. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, e essa palavra também se encontra na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é uma carta muito linda. Quando no capítulo de número 10, mais precisamente aqui no versículo de número 36, o escritor diz assim:
porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, de que é que a gente precisa? Paciência. Esperei com paciência no Senhor, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aí ele diz no 37, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Jesus não tarda, filho. Aquele que há de vir, virá. Essa é a promessa da Escritura. Aquele que há de vir, virá. Mas Pedro vai dizer uma coisa muito interessante. Por quê? Porque em toda a Escritura Sagrada, a gente sabe que aquele que prometeu que viria, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. E o que ele vai dizer aqui? No 2 Pedro capítulo 3, versículo 3, olha o que ele diz. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha o que Pedro diz. Virão escarnecedores. E o que eles vão andar segundo os seus próprios desejos e vão dizer o quê? Cadê a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, essa é a palavra. Essa é a palavra. Esse é o que Pedro vai dizer. Vai aparecer muitos escarnecedores. E esses escarnecedores, eles vão dizer o quê? Cadê a promessa da vinda dele? Cadê a promessa? Ele não disse que viria. E por que ele não veio? Todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Mas eu deixo uma palavra para você. Acredite. Aquele que há de vir virá e não tardará. E eu termino essa palavra para mim e para você com a promessa do Salvador. Jesus disse, Apocalipse, capítulo de número 22. Olha o que ele vai dizer. Versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Essa palavra não é minha, essa palavra não é de Pedro, Paulo, Tomé, essa palavra não é de Simão, essa palavra é do próprio Messias, o Salvador. Eis que cedo venho, guarda o que tu tem. Aliás, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então o Salvador, no último livro, ele vai dizer, cedo venho. Então eu deixo essa palavra, o Cristo há de vir. Aquele que há de vir virá e não tardará. Jesus vai voltar. Agarre essa promessa em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.